eu posso falar, a gente está falando de ChatGPT, mas se a gente falar das IAs, Machine Learning, que já existiam, por exemplo, já acontece num hospital psiquiátrico, eu não lembro o nome do hospital, com o Watson na época. O Watson foi treinado e tem resultados muito bons para detecção de câncer. Por quê? Porque câncer tem muito dado, então você expõe ele bastante aos dados, ele aprende com os médicos, então o resultado que ele tem vai sendo corrigido, né, as anotações pelos humanos, ele começa a aprender e a partir dali ele vai descobrindo mais padrões e foi. Ele começou a ser usado em psiquiatria. E em psiquiatria não tem tanta informação quanto tem em câncer. Tá. Só que ele foi aprendendo padrões e chegou a um ponto que nesse hospital ele tem melhor prognóstico, ele consegue diagnosticar melhor na realidade do que os médicos. E ninguém sabe por quê, ou seja, como ele aprendeu. Então, o que o Álvaro está dizendo e que a gente está dizendo aqui é: você tem uma base inicial que é como ele nasce. Eu brinco, né? Eu sempre dou esse exemplo que imagina que você tem um filho, né? Ele vem já com uma capacidade de aprender com o DNA seu e da sua esposa, e aí você ensina um monte de coisa para ele. A gente vai ensinando de acordo com a cultura familiar. Mas, quando ele vai para o mundo, ele é exposto a várias outras fontes de conhecimento, e ele começa a aprender e criar algo que você não programou para que ele fizesse aquilo. Então, ele tem os limites do DNA, o nosso cérebro tem isso, ele tem a base inicial que dá direcionamento, mas ele continua aprendendo ao longo da vida a partir dessas capacidades que ele tem. A analogia com os sistemas de machine learning baseado em redes neurais é equivalente a isso, né? Então, essas são a gente já tinha isso, a diferença do ChatGPT é que a gente tem um padrão de conversação. Então, ele é configurado para fazer a melhor combinação possível de palavras para trazer o melhor texto possível como resultado. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então, se você colocar perguntas adequadas ali, você começa a ver que ele combina, que ele faz, etc. Então, a gente poderia perguntar: então, qual é o risco disso? Primeiro que ele não traz fonte, né? Então, ele aprendeu com esse monte de dados de tudo quanto é lugar e ele não traz fonte. Essa é a diferença fundamental entre você usar. Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa, generativa. Se você fizer uma pergunta para o Google, vão vir várias fontes para tentar responder aquilo que você perguntou. E se você clicar em cada fonte, você vai ver com base no que isso foi determinado. E você vai, com a sua cabeça, ver: isso faz mais sentido, isso não faz, isso aqui Idealmente. Idealmente. Ser humano... Se a cabeça for boa no meio, né?